Boa tarde, irmãos e irmãs. Continuando o nosso processo formativo, hoje nós estudaremos o capítulo 3, as formas de oração. Eu me chamo Maria Madalena, faço parte da equipe diocesana de formação e sou serva do grupo de oração Anuncia-me de Alto Araguaia. O Espírito Santo indica o objetivo da oração e como se deve orar. Nós cristãos temos que pedir a ação do Espírito Santo para que ele possa nos indicar como nós devemos orar. A oração pode acontecer de várias formas, conforme as intenções, os sentimentos e as necessidades do orante. Então, são várias as formas de oração e vai depender do sentimento, das intenções e das necessidades que essa oração vai ser revelada. A primeira forma de oração é a oração de louvor. O louvor, meus irmãos, ele reconhece que Deus é Deus. É uma oração que nós nos colocamos em posição de humildade, de que Deus é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, e por isso nós devemos render louvores a Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, porque Deus tudo sabe, em todo lugar Ele está e Ele é o Todo-Poderoso. Então é render graças e louvores a Deus pela sua majestade, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Todo fiel deve lembrar-se das graças que recebe e louvar a Deus. Nós, meus irmãos, temos que ter essa atitude de humildade, de recordar diariamente as graças, as maravilhas, os prodígios, os milagres que o Senhor realiza na nossa vida e render louvores. Então, meus irmãos, no dia de hoje, você tem motivos para louvar a Deus, eu tenho motivos para louvar a Deus. Então, que nós possamos ter nossos ouvidos da fé sempre atentos, nossos olhos da fé sempre atentos a tudo que o Senhor faz e louvarmos a Deus por tudo isso. O segundo tipo de oração é a oração de ação de graças. É uma expressão de humildade pessoal e uma forma de respeito e reverência. Nós cristãos temos que, em tudo, render graças a Deus. Por toda ação, toda atitude que nós tivermos, nós temos que render graças a Deus. E não somente, meus irmãos, da boca para fora, como muitas vezes a gente fala, né? Graças a Deus, mas não nos atentamos ao significado, ao sentido daquilo que nós estamos falando. Então é preciso mesmo com o nosso coração falar graças a Deus e render graças a Deus por tudo que acontece conosco. Tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que não foi bom, mas que foi por permissão de Deus, então louvado seja Deus. Um coração agradecido é capaz de transformar todo acontecimento em oferenda. A oração de ação de graças, meus irmãos, ela converte tudo aquilo, todo acontecimento em oferenda a Deus. E um coração grato é um coração que tem esperança, é um coração que acredita que o Senhor pode tudo. Então, que o Senhor tem o controle da minha vida, que tem o controle da sua vida. Então, louvado seja Deus. Que toda a situação que eu estou vivendo, que você está vivendo, é para agradecer ao Senhor. É uma oferenda ao Senhor. A oração de adoração. A adoração, meus irmãos, ela reconhece Deus como Criador. Nós somos criaturas perante ao Criador, esse Deus tão grandioso, tão magnífico, e nós tão pequenos. Então, a oração de adoração, ela nos coloca na nossa posição de criatura, adorando a Deus Criador. É um silêncio respeitoso diante de Deus. A oração de adoração, meus irmãos, ela é um silêncio. A gente colocar-se também faz parte dessa forma de oração, a adoração, o silêncio. É nós nos colocarmos na presença de Deus. É nós, no nosso silêncio, mas dentro do nosso coração, nós reconhecermos a grandiosidade de Deus. Reconhece que Deus é o Senhor, Pai, Criador e Salvador. É reconhecer mesmo que Deus é nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso Salvador, que Deus deu a sua vida por cada um de nós. Né? Reconhecer mesmo que Deus sofreu na cruz por cada um de nós.
é a Santíssima Trindade. A oração de adoração ela é feita às 3 pessoas da Santíssima Trindade. A adoração pode ser feita por palavras, por gestos ou em silêncio. Meus irmãos, a adoração em palavra, nós lembramos São Tomé, né? Quando ele fala, meu Senhor e meu Deus. Então, você está exprimindo, né? Falando em palavras, adorando em palavras. Por gestos, quando eu me prostro diante de Jesus, eu estou fazendo uma adoração por gesto. E em silêncio, meus irmãos. Nossa Senhora adorou o Senhor durante toda a sua vida em silêncio. Ela é o maior exemplo disso, dessa adoração em silêncio, é colocar no teu coração, seu coração em atitude de adoração. Então, meus irmãos, nós aprendemos com isso, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, que às vezes não tem como você ir até o sacrário, você fazer sua adoração presencial, mas nós podemos nos colocar em atitude de adoração a todo momento. O nosso coração, uma adoração em silêncio, o nosso coração está adorando a Deus, ao nosso Deus que é nosso Pai, que é nosso Salvador, que é um Deus misericordioso, que é o Deus, o princípio, o meio e o fim de toda a história. Então, que eu posso confiar em Deus, eu devo confiar em Deus. Então, meus irmãos, estudando esses tipos de oração, essas formas de oração, nós vemos que muitas vezes nós podemos fazer todos esses tipos de oração onde nós estamos, onde nós estivermos, seja trabalhando, seja estudando, seja em casa, nós colocamos o nosso coração em sintonia, nosso coração em oração. A oração em línguas é uma oração que dá frutos pela ação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a oração em línguas, ela é uma oração que ela dá frutos pela ação do Espírito Santo, é emprestar sua voz para o Espírito Santo. Então, nós não sabemos o que nós estamos orando, mas o Espírito Santo age poderosamente por meio desse tipo de oração. Nasce das profundezas de Deus e se expressa em gemidos inefáveis. O orante empresta sua voz ao Espírito Santo, que lhe dá tom e forma. Então, como eu disse, é emprestar a voz ao Espírito Santo, que essa oração vai ter tom e forma conforme a ação do Espírito Santo. O cântico em línguas é uma expressão de louvor, ajuda a abrir o coração à escuta. Meus irmãos, aqui vem mesmo chamar nossa atenção para esse cântico em línguas. Quando nós estamos reunidos e vem aquele momento de cântico em línguas, onde tem um intenso clamor em línguas, e logo depois é anunciada a palavra de Deus, a gente vê assim quão frutuosa é aquela pregação, quantos frutos aquela palavra de Deus desperta no meio da assembleia por meio desse cântico em línguas. Então a gente experimenta mesmo essa ação poderosa do Espírito Santo por meio dessa forma de oração. A oração de escuta. A oração de escuta é uma atitude de fé expectante, é um colóquio interior da alma com Deus, da busca de um discernimento daquilo que se apresenta no coração do homem. Então, meus irmãos, quando nós temos esse momento de oração forte, de oração, e depois tem aquele momento em silêncio, esse momento em silêncio, ele também é oração. É a oração de escuta, é quando você vai se colocar para escutar o que Deus quer dizer, né? Seja com uma palavra, seja com uma visualização, seja com uma palavra de ciência, uma passagem bíblica, o que quer que seja, é o seu colóquio interior com Deus, da alma que quer escutar o discernimento de Deus. Então essa também é uma forma de oração. A oração de súplica. O fiel deve pedir a Deus com muita honestidade. A atitude básica para uma oração madura de súplica é a entrega do pedido a Deus para que a vontade dele seja feita. Então, meus irmãos, nós temos que ser honestos na oração de súplica. E antes de suplicarmos a Deus qualquer intenção, qualquer graça, nós precisamos pedir para o Senhor que a vontade dele prevaleça e não a nossa. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente fica muito preso naquela intenção, naquele pedido, e nos esquecemos que, na verdade, a principal motivo da oração de súplica é suplicar
que a vontade de Deus seja feita. Oração de entrega. Estabelecer um compromisso sério com o Senhor, evitando-se afirmações vagas. Meus irmãos, é preciso entregar-se verdadeiramente ao Senhor. Não adianta eu falar que eu entrego a minha vida, o meu servir para o Senhor, sendo que isso é uma afirmação vaga, sendo que aquilo não é concreto ainda na minha vida, no meu coração. Aí tem essa passagem: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Muitas vezes nós entregamos o nosso caminho a Deus, né? Entregar não é fácil, mas deixar com o Senhor ainda é muito mais difícil, né? Porque às vezes nós entregamos, passa um pouquinho, a gente já quer ir lá buscar de volta, né? Essa é uma tendência da nossa humanidade. Então é preciso entregar mesmo e deixar com o Senhor. Confiar que a palavra de Deus será cumprida e esperar que o Senhor agirá. Oração de intercessão. Todos são chamados a interceder. Interceder por alguém é entrar em território usurpado pelo inimigo e resgatar alguém para Deus. A oração de intercessão, meus irmãos, todos nós somos chamados a sermos intercessores. É o nosso primeiro chamado, né? Nós precisamos ter vida de oração e nós precisamos interceder pelos outros. Mas nós precisamos também ter consciência de que a gente vai entrar num território, quando nós intercedemos por alguém, um território, né, que é usurpado pelo inimigo, e resgatar alguém para Deus. Então é uma batalha espiritual. Nós precisamos ter consciência dessa batalha espiritual. E é preciso então oração pessoal, a vivência do sacramento e o jejum, para que a gente possa vencer essa batalha. E a intercessão tem um poder de transformar o curso da história. Meus irmãos, nós vemos vários exemplos na Bíblia de que quando há intercessão, um intercessor, ele muda. Deus atende a súplica, atende aquela oração de intercessão e muda o destino, muda o curso da história. A oração de cura. Deus quer que sejamos curados, saudáveis de corpo, mente e espírito. O perdão é a chave da cura. Antes de orar por alguém, é necessário perdoar a todos. Sinais e prodígios acompanharão aqueles que creem. Então, meus irmãos, Deus quer que todos nós sejamos curados. Nós sejamos curados de corpo, mente e espírito. Mas para isso, antes de orar por alguém, é necessário que nós perdoamos todos aqueles que nos fizeram mal. É preciso que o nosso coração esteja limpo para que a cura, para que nós possamos, com isso nós sejamos canal de graça para as pessoas. E com isso, meus irmãos, sinais e prodígios acompanharão aqueles que creem. Então, essa é a nossa palestra de hoje sobre as formas de oração. Eu convido você mesmo, meu irmão e minha irmã, a mergulhar nessas formas de oração, a abrir mesmo a sua vivência de espiritualidade, praticar todas essas formas de oração, para que nós possamos ter uma vida de oração frutuosa, para que nós possamos ter uma vida espiritual frutificada, uma vida forte. Esse é o convite de hoje para vocês.